Então ontem passou o último capítulo da novela Vale Tudo. Nem parece que era uma novela, parece que era propaganda, né? Porque passava uma cena e era propaganda, uma cena e era propaganda. Fiquei bem decepcionado, confesso, porque eu achei o final bem mequetrefe. A impressão que ficou pra mim, ao menos, foi que a autora estava de saco cheio e ela queria só encerrar rápido a novela, ficou enrolando, sendo que ela tinha tempo para poder fazer uma finalização digna, e ela simplesmente vai lá e finaliza desse jeito, principalmente com a Odete Roitman ali, que foi muito mal feito, muito mal explicado. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal eu estou sempre gravando vídeo de resenhas, testando produtos, vindo comentar algumas polêmicas, como é o caso do vídeo de hoje, em que eu vou comentar aí algumas questões envolvendo o final da novela Vale Tudo. E eu acho que muita gente ficou surpresa, e eu acho que esse surpresa pro negativo, né? Mas antes de entrar neste assunto e trazer as minhas percepções, eu vou pedir para vocês me apoiarem aqui no YouTube, deixando o seu like aqui no meu vídeo, se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Comenta também aqui embaixo o que vocês acharam desse final dessa novela e também deste vídeo, o que vocês acharam. Então ontem passou o último capítulo da novela Vale Tudo. Nem parece que era uma novela, parece que era propaganda, né? Porque passava uma cena e era propaganda, uma cena e era propaganda. Confesso que eu não estava assistindo toda a novela, assisti só em alguns momentos, e ontem eu quis assistir para ver como seria o final da novela, quem matou Odete Roitman. E gente, assim, fiquei bem decepcionado, confesso, porque eu achei o final bem mequetrefe. Como eu falei, muita propaganda e pouco conteúdo. Toda hora passava uma propaganda e nos enrolava a história. Parece que ficou enrolando, falando de umas coisas muito assim, uns diálogos muito pequenos e bobos, entende? E de uma forma muito simplista, nem parecia uma novela das 9 e um último capítulo de uma novela. Parecia mais, sei lá, um besterol assim, porque era tanta coisa que eles ficavam falando ali, e parece que ficavam enrolando as cenas para poder só preencher uma lacuna e depois ir pro comercial. Para no fim das contas, o que aconteceu? Quem matou Odete Roitman? Na verdade, quem atirou contra ela, né, foi o Ivan, só que quem ficou com a culpa foi a Heleninha, só que no fim das contas a Odete Roitman nem morreu. E aí aquela situação ali que mostrou a cena em que ela simplesmente leva um tiro, estão levando ela ali como se fosse pro IML, e aí ela acorda, e aí levam ela para fazer uma cirurgia num local clandestino, e depois ela consegue pegar um voo, enfim, uma situação assim muito estranha, muito mal feito. Ficou tudo muito assim feito de qualquer jeito. Na hora que eu vi eu falei, não é possível que é isso. Parecia até um sonho, porque assim, foi uma coisa tão sem pé nem cabeça, porque não tinha lógica nenhuma. Tudo bem que a novela não precisa seguir exatamente a lógica, mas gente, ali é uma novela que teoricamente tem um pé na realidade. Então não dá pra fugir completamente da lógica e do real. Como que simplesmente uma pessoa tão famosa como ela, importante, leva um tiro e eles enterram sem nem ver o corpo, ninguém da família viu o corpo, sabe? Uma coisa muito mal explicada. E ela levou um tiro assim, de uma forma muito trágica, né? Como se ela realmente tivesse morrido, e simplesmente depois ela passa por uma cirurgia num local super precário, clandestino, e de repente já está recuperada, já está super bem, indo embora do Brasil. Como assim? Não fez sentido nenhum. E achei muito injusto também com essa questão da Heleninha, que é uma personagem ali, que veio sofrendo várias coisas ao longo da trama, por ser uma pessoa doente, né? Porque o vício em álcool é tratado como uma doença, então ela é viciada no álcool, então ela é uma pessoa já doente, que ela carregou a vida inteira a culpa por ter tirado a vida do irmão, teoricamente, do irmão que estava escondido, então ela ficou carregando esse peso. Depois, no fim das contas, ela ainda leva a culpa de ter atirado e leva a culpa como se ela tivesse matado a própria mãe, e ela fica ainda com esse peso. Então assim, eu achei que foi muito injusto com essa personagem, ou com essa pessoa, digamos assim, né, que seria a Heleninha, e ficou ali tudo tentando resgatar uma coisa que foi deixada ao longo da novela, que é a personagem da Raquel, que simplesmente
fizeram de tudo para tentar colocar ela como uma principal ali no fim, em torno do casamento, uma coisa muito sem sentido, uma adoção, um casamento. E você fica assim, gente, pra quê? Uma cena que poderia ter sido resolvida em 1 minuto, levou metade da novela para ficar acontecendo em volta da Raquel ali e do Ivan. Então eu achei muito sem graça também essa parte da novela. E essa aqui, o fim da Maria de Fátima, foi, gente, tipo assim, foi muito também estranho, muito, sabe? De repente ela tá ali saindo, aí vê um fazendeiro, e aí se envolve com esse fazendeiro, e de repente já tá casada, e já tá, sabe, herdando tudo. E a novela original, Vale Tudo, que foi feito lá a primeira versão, trazia algumas questões envolvendo essa questão do caráter, de que valia a pena ser uma pessoa honesta. E nessa versão mostrou o contrário disso. Mostrou um Brasil que realmente acontece muito, que as pessoas que infelizmente não são honestas acabam se dando bem. Porém, ali na novela, eu acho que reforça esse estereótipo. Então, acho que poderia ter tido, sim, mais uma punição para essas pessoas que foram más. Porque parece que a maior parte das pessoas da novela ali que são más ficaram impunes e fica com essa sensação de impunidade. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país que isso acontece muito, mas poderia também ter dado, sabe, uma certa, aspas, né, lição de moral, trazido ali algumas consequências para o que aconteceu. Achei tudo muito meio solto, mal amarrado, principalmente essa questão da Odete Roitman ter sobrevivido. Parece que foi escrito assim, que uma pessoa pegou, ficou enrolando, 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 sendo que ela tinha tempo ali nesse último capítulo de desenvolver a história. Parece que a impressão que ficou pra mim, ao menos, foi que a autora estava de saco cheio e ela queria só encerrar rápido a novela, ficou enrolando, 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 sendo que ela tinha tempo para poder fazer uma finalização digna, e ela simplesmente vai lá e finaliza desse jeito, principalmente com a Odete Roitman ali, que foi muito mal feito, muito mal explicado. Então assim, o final dessa novela, pra mim, ficou uma coisa muito porca, muito feita de qualquer jeito, ficou chato. A gente estava assistindo ali, parece que era uma coisa chata, uns diálogos chatos, melosos. Aquela questão ali da Raquel simplesmente ficar, né, tipo, rica e, nossa, meu Deus, morando já numa mansão. Gente, totalmente fora da realidade. Uma empresa com, sei lá, 5 funcionários, de repente está atendendo o Brasil inteiro. Como assim, sabe? Não tem lógica nenhuma. Simplesmente ela quis fazer uma reviravolta da personagem, só que totalmente fora do contexto da realidade. Então ficou muito esquisito esse final dessa novela, e eu acho que isso queima, inclusive, as próximas novelas. Porque você fica tão desanimado e tão assustado com esse final péssimo, que você já fala assim, gente, te desanima a assistir uma próxima novela. Então deveria ter sido escrito de uma forma mais afetuosa, com mais atenção. Se ela estava com pouco tempo, com dificuldade, não sei, né? Que contratasse outras pessoas para poder ajudar e fazer um final digno. Acho que a novela é uma novela assim tão famosa e tão conhecida para ter um final desse, mal feito. Aquela cena, gente, que a Odete Roitman simplesmente acorda, vai para um hospital clandestino e de repente já está indo embora do Brasil, aquilo ali ficou muito mal feito. Não duvido que ela seja uma ótima autora, mas por isso que passa uma sensação de que foi feito de qualquer jeito. Porque a sensação que ficou é essa, que foi escrito de qualquer jeito esse final. E uma novela desse porte, ainda mais uma novela das 9, merecia ter um final mais digno. Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam deste vídeo, se vocês concordam comigo ou não, se vocês gostaram do final dessa novela. Deixa o like aqui no meu vídeo, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!